Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao seu momento EBD, o seu momento da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Adelício Alves, se inscreva no canal e acompanhe-nos nessas importantes lições. Nesse trimestre, primeiro trimestre do ano, nós estamos estudando acerca do tema O Verdadeiro Pentecostalismo. Nós estamos falando sobre a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje, a lição de número 12, portanto, caminhando para o fim de 13 lições, esta é a lição de número 12, portanto, finalizando praticamente o trimestre, lição de número 12, nós estaremos estudando sobre a urgência do discipulado. Se inscreva no canal, compartilhe, para que com outras pessoas possamos caminhar nesse importante aprendizado da palavra de Deus. Aí embaixo do vídeo está inscreva-se, aperte, logo estará inscrito e assim você estará convidando outras pessoas para essas importantes lições e nos ajudando a ministrar a palavra do reino. Muito bem, lição de número 12. A urgência do discipulado. Afinal, o que é discipulado? Nós temos discipulado? O que é o discipular? Quando discipular? Como discipular? Por que discipular? É importante? É verdade que nós temos negligenciado essa importante missão recebida diretamente do Senhor Jesus. Nos gloriamos com o número de pessoas que chegam à igreja, que se convertem, que frequentam a igreja. Portanto, quantitativamente nós estamos bem. Mas quando atentamos para a qualidade da nossa membresia, seu modo de vida, comportamento, que tipo de doutrina vivem, praticam, no que acreditam, isso posto à luz da palavra de Deus, sem fazer, claro, juízo de valor, quando julgamos, como disse o próprio Senhor Jesus, julgamos pela palavra. Usamos da palavra para julgar. Portanto, quando tais comportamentos, crenças postas à luz da palavra de Deus, percebemos que estamos bem quantitativamente, mas qualitativamente deixamos a desejar. E essa falta de qualidade e esses desencontros no que concerne à doutrina bíblica se dá exatamente pela falta do discipulado. O que dizer da avalanche de ideologias que chegam até nós, o sincretismo, uma mistura, uma descaracterização da fé, tudo isso por falta de um discipulado. Vivemos em um contexto social que impera o relativismo moral, de sorte que as pessoas que chegam à igreja chegam com essa bagagem, chegam com essa carga ideológica e muitas das vezes até de outras crenças, e face a essa realidade e o forte apelo mediático da tolerância e do politicamente correto, nos tornamos absurdamente tolerantes. Tolerância não é o mesmo que conivência. Tolerar não significa estar conivente. Gálatas capítulo 6, versículo 1, o apóstolo vai dizer que devemos suportar os fracos com espírito de mansidão e conduzir os irmãos que porventura erram com mansidão, com espiritualidade. Portanto, essa tolerância é necessária, é precisa, mas não há conveniência. Ou seja, venha como está, mas não é para ficar como está. Do contrário, permitiríamos que pessoas descomprometidas com o culto, com a palavra, com a sã doutrina, permanecessem da forma como estão, sem nenhum comprometimento com a ortodoxia fundamentada na palavra de Deus. Então, a palavra ficaria de lado. Por conta disso,
vivemos a validação do erro. Validação do erro. Fruto de um reflexo dessa sociedade, dessas propostas, desses apelos, desse relativismo moral. Tudo passa a ser aceitável e, mais do que isso, validamos. Um exemplo disso, as drogas. Muitas pessoas ideologicamente defendem o uso das drogas, mas uma grande maioria defende a legalização ou a descriminalização das drogas, muito embora saibam que ela é prejudicial. Mas por que fazem? Porque querem. Querem com o argumento de que todo mundo faz, não tem mais jeito, não tem como corrigir, está em todas as partes, portanto, é correto, é melhor legalizar. Há uma absurda tolerância. O mesmo se dá com aborto e outras questões. Não é devido, não pode, é errado realmente abortar, mas é melhor do que se pratique o aborto pelas clandestinidades. Há um excesso de atos dessa natureza, portanto, convém legalizar. Nesse sentido, validamos o erro, distanciamos do plano ideal de sociedade viável, tudo passa a ser tolerável em nome do politicamente correto, em nome da tolerância, e assim chegam as pessoas para a igreja e esse reflexo ocorre também em nosso meio, e aí tudo passa a ser permitido. Validamos o erro. Nesse sentido, a palavra de Deus perde a sua valia, perde a sua autoridade, e ao invés de adequarmos a palavra, pegamos a palavra para adequá-la ao nosso comportamento, ao tipo de sociedade que nós temos. E isso ocorre de tal maneira que, muitas das vezes, nós temos membros questionando a doutrina bíblica, questionando a ortodoxia da igreja. Olha, ser membro de uma instituição, ser membro de uma organização, ser membro da igreja, pressupõe-se que a pessoa esteja de acordo com seus princípios, com seus valores, com as suas normas. Não estamos falando de que alguém deva ser gessado no tocante a possíveis atos de uma liturgia, coisa do tipo, não. Nós estamos falando de coisas essenciais, estruturais, onde muitas das vezes a pessoa é membro da igreja, mas se opõe a esses valores, a esses princípios e até mesmo à doutrina, porque não foi bem discipulado. Chegaram com uma carga e permanecem com ela. Por que não dizer que muitas das vezes nós até colocamos para exercer cargos de liderança na igreja, para ensinar o nosso povo, uma pessoa que 20, 30 anos estava no mundo da obscuridade, práticas diversas, muitas das vezes frequentadores de seitas, eram líderes, têm toda uma bagagem e vem com essa bagagem e de imediato nós usamos como líder, sem antes prepará-lo, sem antes, pela palavra, fazer uma limpeza. E, nesse sentido, o que essa pessoa iria passar? Qual é o conteúdo? Por conta disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Perdemos essa capacidade de discipular. É o papel do discipulador fazer isso. E entenda-se como discipulador toda a igreja. É importante que tenha pessoas, é importante que tenhamos grupos para sistematicamente introduzir esse ensino, esse preparo. Mas entenda que essa missão é de toda a igreja. Logo, quando alguém se entregar para Cristo, nós precisamos adotá-lo. Alguém, um jovem, um adolescente, um irmão, uma irmã, alguém que esteja mais próximo precisa adotá-lo
e logo se tornar esse discipulador, orientando-o na fé, para que esse membro, esse novo convertido, se sinta devidamente integrado. Que haja um comprometimento, que possa haver uma valorização desse trabalho. Ser membro pressupõe estar de acordo. E essa identificação, essa promoção é um trabalho do discipulador, é um trabalho de toda a igreja. Alguém começou a frequentar a igreja, alguém converteu, o adote, aproxime. Possa ser que aquela pessoa designada para sistematicamente fazer o trabalho de discipulador não corresponda ou não tenha a mesma afinidade. Portanto, quanto mais pessoas envolvidas, quanto mais pessoas voluntárias, disponíveis a isso, melhor êxito nesse trabalho de discipular. Percebemos em nosso meio um número grande, por que não dizer assustador, de desigrejado. Nessa linha é importante mencionar os desigrejados. Isso porque não demos conta, não atribuímos o devido valor ao trabalho de discipulado. É verdade que existem gestões que não são boas, sim, mas muitas das vezes é a falta de um bom discipulado. Temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Será que o sentimento do bom pastor de deixar as 99 no aprisco e ir em busca da ovelha perdida para integrá-la, será que esse sentimento está em nós? Será que estamos procurando pessoas para orientá-las, para discipulá-las? O texto áureo diz claramente, ensinando-as, portanto, as nações, a guardar, a viver esses princípios, a viver esses valores. Vejam que o apelo é do próprio Senhor Jesus. O Mestre dá essa missão para a igreja, dá essa missão para nós discipularmos. O que consiste na pregação do Evangelho é ganhar almas. Mas o Senhor está falando aqui de algo que vai para além. Está falando de introduzir princípios. Está falando de introduzir valores. Está falando de ensinar, de instruir o novo convertido na verdade espiritual e indo em uma forma macro, não apenas do indivíduo, mas de nação, de povos, de gente. Ou seja, introduzir uma ética cristã, fazer com que o mundo abrace e viva essa cosmovisão cristã. É disso que o Senhor está falando e é isso que propõe o primeiro tópico desse importante assunto, que diz o que é o discipulado. Então, o que é o discipulado? É ensinar, é instruir, é abraçar o novo convertido para revelar a ele verdades espirituais, é trazer para ele essa cosmovisão cristã. Discipular é fazer seguir o modelo em todos os aspectos da vida. Social, psíquico, emocional, sobretudo espiritual. Nesse sentido, é prepará-los para serem também multiplicadores dessa doutrina bíblica, desse modo de vida, dessa conduta, ou seja, dessa ética cristã. Em nome do Estado laico, muitas instituições, a sociedade como toda, virou ateísta, materialista. E nós não somos ou não estamos sendo capazes de discipular nem aqueles que vêm a nós. Em nome desse apelo, nós negligenciamos até aqueles que vêm a nós. Não temos a ousadia de transformar a sociedade como o Senhor Jesus propôs. Ensinar as nações acerca dessas coisas. Introduzir esses valores, esses princípios.
Pior, muitas das vezes essas pessoas vêm com essas bagagens materialistas, relativistas, secularistas, e nós toleramos sem introduzir os princípios e os valores da palavra de Deus. É por isso que o Senhor Jesus disse na parábola do joio e do trigo: dormindo os filhos dos homens, veio o inimigo e semeou o joio. A proposta contrária à fé tem aparelhado instituições, tem aparelhado o sistema educacional de ensino, tem se utilizado de metodologias, de métodos anticristãos. Sim, falo isso com conhecimento de causa. Estão introduzindo princípios de heresias religiosas, seitas, de toda a natureza, em nome do Estado laico. A adversidade é contra o cristianismo, é contra essa ética. E nós dormimos quando não orientamos nem os nossos filhos, ou fazemos isso de forma bastante limitada. Eu falo dessas coisas de forma um tanto incisiva para fazer jus ao título, à urgência do discipulado. Se faz necessário um sistema educacional de ensino dentro de um modelo, dentro dessas bases bíblicas, sim, princípios e valores que possam ser incutidos no sentido de nortear a essa sociedade, uma sociedade vil, uma sociedade que vive uma penumbra, a menos que não acreditemos nesses valores que pregamos. Mas se acreditamos, está na hora de instruirmos, está na hora de ensinarmos, está na hora de artearmos essa bandeira, se faz necessário. Mas é claro que para o êxito, para o sucesso disso, se faz necessário que a gestão, os nossos líderes, sejam também comprometidos com o ensino, com o discipulado, que tenha essa vocação e que seja entregue também nas mãos de pessoas vocacionadas. Hoje nem tanto, mas em outros tempos eu cheguei a testemunhar missionários indo ao campo, muitas das vezes sem o amparo da própria igreja, mas tamanha era a força, a motivação, o chamado, o ardor que eles iam e foram bem-sucedidos. Não é diferente no que concerne à educação, ao ensino, na igreja, ao discipulado. Precisamos de pessoas vocacionadas, precisamos de lideranças vocacionadas, senão não sairemos do papel. Senão traçaremos planos, se apresentarão bonitos, mas nada acontecerá. Entretanto, se por pessoas vocacionadas, poderá até faltar determinadas estruturas, mas pode ter certeza que pessoas serão instruídas, Deus abrirá portas quando houver esse chamado. Portanto, está aí um grito de alerta à urgência do discipulado. Se faz necessário essa chamada, essa vocação, essa predisposição. Não é uma opção. Igreja, não é uma opção, mas um mandamento divino, um mandamento recebido diretamente do Senhor. Portanto, não podemos negligenciar. Precisamos discipular, precisamos ensinar as nações, as pessoas, a sociedade, introduzir essa ética, esse princípio, mudar essa realidade social e nessa proposta de Cristo trazer esses princípios, que muitas das vezes nós mesmos não os valorizamos. A justiça social, a ética social, esses princípios e valores morais. O terceiro subtópico desse tópico fala sobre a educação cristã. E é muito profundo, e por essa razão eu lhe convido a uma lição anterior, uma das lições anteriores, você debruçar sobre o comprometimento com a palavra. Em uma lição, o comprometimento com a palavra,
nós estamos toda a lição falando sobre essa proposta da educação cristã. Crianças que nós as temos e muitas das vezes não introduzimos princípios, não introduzimos esses valores. Professores de criança, cuidado com as histórias, mesmo bíblicas, que falam de guerras, de mortes, e não temos a preocupação de introduzir princípios. Mensagens sem a contextualização e descentralizada de Cristo não faz muito sentido. Toda a nossa mensagem precisa necessariamente ser cristocêntrica. E aí muitas das vezes nós ouvimos e Davi pegou a espada e cortou a cabeça do gigante e exibiu como troféu. E você fica esperando a introdução de princípios, uma contextualização e muitas das vezes não acontece. Fala sobre a arca de Noé e os animais e desenham até a arca bonita e você diz, pelo menos no final a professora vai dizer que essa arca representa Cristo, que hoje é Cristo e nada disso é introduzido. Nós precisamos nos preocupar um pouco mais com a introdução de princípios e de valores. Segundo tópico dessa importante lição, o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Palavra, a lição de número 8, comprometidos com a palavra, nós falamos sobre a origem da palavra que está em Deus, no próprio Deus, no Criador. Falamos da universalidade da palavra, a atualidade da Bíblia, a abrangência da Bíblia, a inerrância da Bíblia e sua importância. Então, confira na lição de número 8. Segundo subtópico, comunhão e serviço. Entenda que recebemos pessoas de várias classes sociais, várias etnias, hábitos, costumes, crenças, comportamento. O discipulado tem a finalidade de filtrar, limpar pela palavra todas essas coisas, excluir toda essa bagagem e introduzir esses princípios cristãos. Portanto, fazer surgir uma nova ética. Na verdade, resgatar o homem, resgatar dos seus delitos, resgatar para o seu verdadeiro posicionamento enquanto filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus. Portanto, resgatar a sua verdadeira identidade, essa essência, colocando nesse encontro com Deus, o que nós chamaríamos de conversão, sair da natureza adâmica pecaminosa dos rudimentos e voltar-se para Deus. Precisamos formar essa identidade na nossa membresia, no recém-chegado, no novo convertido. Introduzi-lo à cosmovisão cristã. Uma descoberta, isso é uma revelação, é caminhando com ele no caminho, é conduzindo-o no caminho. É fazer com que, por fim, ele se reencontre ao encontrar-se com Deus, dar a ele a autoestima, a autoaceitação, dá a ele o pertencimento de que agora ele faz parte da família de Deus, que ele é filho de Deus, que ele nasceu de novo. É integrar o novo crente nessa comunhão e mais do que compartilhar de tudo isso, dessa revelação espiritual, é fazer com que ele esteja tão devidamente integrado a essa família, conduzindo essas revelações espirituais, que daí coisas como o partir do pão é uma consequência natural. Serviço é o que traz o desenvolvimento. Só se aprende a fazer fazendo. É um princípio da didática. Fala de preparar pessoas para o serviço, tornando-os aptos, bem integrados, motivados. Conforme falamos em uma das lições anteriores, o fervor do culto. Portanto, o fervor do crente é fazer com que ele se ache e que esse fervor aconteça fazendo capaz, cheio de entusiasmo,
fazer com que ele caminhe feliz, fazer com que ele seja logo, imediato, alguém interessado também em mostrar essas verdades. Porque é impossível que essa revelação aconteça e que a pessoa não tenha a alegria, a satisfação de transmiti-la a outros. Portanto, o trabalho do discipulado é tão extraordinário que você prepara pessoas e elas se tornam preparadas para instruir a outras pessoas. Caminhando para o último e terceiro tópico desse importante título, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja não poderá crescer de forma saudável sem o discipulado, conforme se pode observar dentro do que já comentamos. Erramos quando introduzimos pessoas, colocando-os em funções, como já falamos, sem antes estarem preparadas. Atos capítulo 18, versículo 22, trata da terceira viagem missionária de Paulo. Leia, observem, Atos 18, 22 e esse contexto. Diferente das demais viagens, Paulo agora não vai para fundar igreja. Ele vai para discipular, para orientar, para preparar obreiros. Esse mesmo Paulo, logo, imediatamente à sua conversão, ele tem um encontro com Ananias que o discipula, que o ajuda, que o orienta acerca da fé. E depois Paulo não saiu pregando o evangelho. Ele vai para Jerusalém, fica anos com Pedro e os apóstolos aprendendo. E aí depois, na frente, ele aparece fazendo defesa da fé, participando de conferência, mas houve todo um aprendizado. Primeiro com os apóstolos, com os discípulos, ficou inserido aprendendo no meio dos apóstolos, depois aprendeu até porque era um grande conhecedor das Escrituras, mas só a partir daí é que ele se torna um instrumento nas mãos de Deus. Nós lemos em Atos 11, capítulo de número 22, a igreja em Antioquia era uma igreja gentílica, uma igreja de grego. Provavelmente Barnabé teve algumas dificuldades ali. E quem ele chama para prestar ensino bíblico àquela igreja? A Paulo. Então Paulo vai com a finalidade de ensinar e ficou ali 1 ano. Então precisa de pessoas apropriadas, pessoas que tenham esse dom. Precisamos preparar material humano. Nós negligenciamos isso, material humano. Pastor, líder, professor, se tem um jovem, um adolescente, se tem alguém vocacionado para o ensino, e isso serve para todos os trabalhos como todo, faça investimento. Existem instituições que adotam pessoas, que compram pessoas na mais tenra idade, sabendo que ali tem um futuro promissor. A igreja precisa abrir os olhos para o material humano. Quantos talentos desprezados, até mesmo obreiros, jovens, pessoas de diferentes níveis, de diferentes idades, que poderiam estarem sendo utilizadas, inseridas em um contexto. Nós precisamos ter um olhar mais atento para a realidade social e usar das ferramentas que temos para isso. Valorização de material humano. Precisamos fazer esse investimento. Prezado líder, se você deixar a sua atividade, a atividade na igreja, da qual você faz parte, e ficar uma lacuna, desculpe, mas você certamente não foi um bom líder. O bom líder é aquele que prepara pessoas de tal maneira que, na sua ausência, a obra esteja devidamente suprida, sem a lacuna, sem a falta. Precisamos adquirir o hábito, precisamos dessa valorização, a valorização do discipulado. Seja um modelo de imitação. Portanto, seja uma referência. O exemplo arrasta, prepara pessoas.
É verdade que vivemos uma crise de lideranças. Pessoas que não estão dispostas a ensinar. Também pessoas que não estão dispostas a aprender. Mas é possível que nessa busca haja um encontro. E havendo esse encontro, faça a obra de Deus. Vamos plantar, vamos semear. Aquele que leva a preciosa semente, gemendo, chorando, com lágrimas, voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Haverá o dia da recompensa. Não desista de preparar pessoas, de investir em pessoas, de ensinar e instruí-las. Façamos o discipulado. Que Deus levante pessoas com essa prontidão, com esse dom, com essa capacidade e vontade de dedicar tempo. Caminhando para a conclusão, Deus quer o bem-estar das pessoas. Deus quer o bem-estar da sociedade em todos os seus aspectos. Uma construção, Deus quer uma construção, Deus quer a construção de uma sociedade viável, civilizada. Deus quer uma sociedade fora dessas perturbações, desses desencontros, desse relativismo moral, dessas trevas, dessa penumbra que vive a sociedade. Deus não quer uma sociedade com tanta injustiça social, com tanta desigualdade. Deus quer resgatar, Deus quer livrar a sociedade dessa opressão, exercida com força nesses dias por certos poderes. A igreja tem essa importante missão. A igreja pode introduzir esses valores e preparar pessoas para ocupar essas funções. A igreja foi chamada para isso, para ser sal da terra e luz do mundo. E a ferramenta é o discipulado na sua forma plena, exercido pela palavra, princípios e valores extraídos da palavra. É pelo ensino, é como uma educação, é com a educação por princípios. O discipulado determinará a formação do caráter do crente. Precisa haver, não pode ser negligenciado. Portanto, uma igreja que prepara pessoas, que prepara cidadãos, uma igreja que constitui, que levanta, que forma sujeitos sociais dessa natureza e com a capacidade de serem agentes transformadores, pode ter certeza que, em consequência, teremos também uma sociedade viável, com essa cosmovisão, com essa ética cristã. Não é uma opção. Não é uma opção. É um mandamento. É um mandamento. Deus é quem pediu, Deus, no seu ide imperativo, é quem pediu, é quem entregou, é quem otorgou isso à igreja. O Senhor Jesus designou à igreja essa missão. Portanto, não é uma opção, repito, não é uma opção, é um mandamento. Que nós possamos cumprir o mandamento do Senhor. É um grito de alerta para fazer jus a esse importante título, que é a penúltima lição do trimestre, a urgência do discipulado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus levante pessoas entre nós, que você possa ser um arauto dessas boas novas, um discipulador. Na próxima e última lição, lição de número 13, falaremos sobre mais um importante título, voltados os olhos para a bendita esperança. Voltados os olhos para a bendita esperança. É lá que receberemos a nossa eterna recompensa e estaremos para sempre com o Senhor. Querido Deus, abençoe esse irmão que de bom grado recepcionou a tua palavra. Levante-o como instrumento nas tuas mãos, mas antes introduza na vida dele e em nossas vidas a sabedoria, a inspiração, a revelação da tua palavra, para que nos tornemos capazes de sermos, ó Deus, discipuladores. Há uma sociedade carente,
Há uma sociedade conturbada, vil. Senhor, as instituições estão verdadeiramente assoladas, ruídas, e precisamos de pessoas para que sejam usadas como instrumentos no sentido de introduzir esses princípios e esses valores. Que nós possamos instruir, ensinar aqueles que estão perto de nós, aqueles que chegam na igreja, e que eles tornem agentes transformadores dessa sociedade. Que nós possamos introduzir esses valores, esses princípios nessa sociedade tão doentia. Mas sabemos que o Senhor tem a cura e a cura está na sua palavra. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a tua vida, com a tua casa, hoje e sempre. Se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas e continuemos nesse importante aprendizado da Palavra de Deus. Está convidado para a próxima lição. Até a próxima oportunidade. Se inscreva. Apertou aí? Obrigado por ter se inscrevido no canal e compartilhe com outras pessoas. Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus.